13. Josué capítulo 13. Nesta oportunidade nós vamos expor do versículo 14 até o versículo 33. Vamos fazer a leitura de todos esses versículos, irmãos. Josué 13, do 14 ao 33. Diz a palavra de Deus: Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroé, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto, até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meon, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Zahar, no monte do vale, Bet-Peor, as faldas de Pisga e Bet-Jesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zu, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território, Jazer, todas as cidades de Gileade, metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está defronte de Rabá, desde Esbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debi, e no vale, Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote, Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações até a extremidade do mar de Quinerete, da além de Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Manaim, mas todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além de Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como lhes tinha dito. Amém. Amém. Vamos orar, Deus. Eis a tua palavra lida ao Senhor, e nesse momento nós te rogamos a graça para poder explicá-la e aplicá-la, Senhor, em nossas vidas. Para que sejamos, ó Deus, dirigidos, conduzidos, para que sejamos confrontados, ó Deus, com as tuas verdades, para que essas palavras atemporais, palavras eternas, elas venham a penetrar, Senhor, na nossa mente, que o teu Espírito traga sentido e que ela seja, Senhor, recebida de bom grado nos nossos corações. Que o Senhor, pela tua graça, nos dirija nesse momento, ó Deus, a esse entendimento. Todos os que estão aqui presentes, meu Deus, só o teu Espírito pode fazer isso. Não será a nossa persuasão, nossa capacidade, ó Deus, de exposição, a qual nós não temos. Não temos nada, Senhor, de nós mesmos. Temos condição alguma, inclusive de estar aqui, Senhor, somente pela tua graça, pelo teu favor. A obra bendita
de Cristo Jesus e a ação do Espírito. É por isso que nós estamos aqui, ó Senhor. E é por isso que nós te pedimos o teu favor e a tua graça para nós nesse momento. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos concluir hoje, conforme a leitura, a exposição do capítulo 13. O título que demos a todo esse capítulo, né, o título dos sermões que estamos desenvolvendo é Tomando imediatamente posse da herança. Essa é a nossa terceira exposição. E ela vem, o início dela vem com a ordem que Deus deu a Josué para que ele repartisse logo a terra, conforme havia dado aos filhos de Israel. E depois de repartida a terra, Israel deveria tomar posse da herança, à medida que Deus fosse lançando fora os seus inimigos, numa conquista gradual, numa conquista constante, porque Deus queria prontidão do seu povo para levar adiante sua vontade. Israel era a vara da justiça de Deus naquele momento. Por isso, diante da vontade clara e expressa de Deus, na primeira parte do sermão que nós vimos, que compreende os versículos de 1 a 7, nós procuramos responder a seguinte pergunta, lembrando aos irmãos, né? Por que devemos tomar posse imediatamente da herança? E nós vimos as duas respostas nesses versículos. Primeiro, porque nós somos passageiros ilimitados e há muita herança a ser conquistada. E em segundo, porque Deus prometeu continuar nos dando vitória contra os nossos inimigos, contra os inimigos. E lembre-se, irmãos, nós estamos falando aqui, nós estamos fazendo um paralelo perfeito da palavra de Deus, no qual nós temos Israel conquistando a terra prometida, e em paralelo, nós como filhos de Deus, conquistando a Canaã celestial, fazendo a vontade de Deus. E os nossos inimigos não são inimigos de carne e de sangue. Nós não lutamos contra isso. A Bíblia diz que nós lutamos contra os principados e as potestades nas regiões celestiais, que estão, e nós estamos também para conquistar. Nós estamos aqui para lutar pelo reino de Deus, do mesmo jeito que o povo de Deus foi escolhido, foi selecionado, foi eleito, foi separado, foi conduzido para um propósito, para uma missão. Nós temos também esta missão, nós temos uma missão. Você, quem faz parte do reino de Deus tem uma missão. Quem faz parte do reino de Deus é capacitado. Quem faz parte do reino de Deus possui dons e talentos dados pelo próprio Jesus Cristo. Para quê? Você já pensou para isso? Para quê? Para lutar, para edificar o corpo de Cristo, para avançar, porque nós não fazemos parte deste mundo. E essa batalha, irmãos, é dura. É uma batalha dura. Como nós dissemos, Paulo nos deixa claro que nós não lutamos contra os principados e as potestades, contra seres que não são de carne e osso, que não têm limitações como as nossas. Nós lutamos também contra o nosso próprio coração, enganoso, corrupto. Nós temos 3 grandes inimigos. O terceiro deles é o próprio mundo, a concepção, a ideologia, o que reina. Tudo isso, irmãos, está contrário ao reino de Deus. Trabalha, luta contra o reino de Deus, de dia e de noite, ininterruptamente, sem parar. Então essa batalha é dura. E Deus conhece bem o seu povo e lhes adverte a respeito das dificuldades que surgem nos nossos dias e também nos dias lá de Josué, que estamos vendo aqui nesse texto que nós lemos, que os inimigos iriam dificultar e até impedir o povo de desfrutar plenamente da terra que mana leite e mel, como acontece, como nós dissemos, conosco. Irmãos, a terra era maravilhosa, assim como nós temos promessas maravilhosas da parte de Deus. Deus tem muitas bênçãos para conceder aos seus filhos, mas há problemas, há dificuldades, há os inimigos que nós colocamos,
há impedimentos que podem limitar o cristão de ser plenamente abençoado por Deus. E um dos impedimentos são as muitas tentações. Por isso que na segunda exposição, aqui em Josué 13, nós vimos dois tipos de tentação que podem nos impedir de tomar posse imediatamente da herança. Nós vimos a tentação de querer viver em paz com o inimigo e a tentação de considerar as riquezas mais valiosas, as riquezas aqui da terra, mais valiosas do que a herança dada por Deus. O sermão desta noite, que está baseado do versículo 14 ao 33, mostra a divisão da terra. Mostrou como Moisés dividiu a Transjordânia, terra a leste do rio Jordão, para as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Com base na vitória obtida por Israel sobre os midianitas, vamos retirar algumas importantes lições para as nossas vidas e responder a segunda pergunta: como proceder para tomar posse imediatamente das bênçãos que Deus tem para nós? Como proceder para tomar posse imediatamente das bênçãos que Deus tem para nós? A primeira resposta é: combatendo os poderosos inimigos, conforme as ordens de Deus. Versículo 21. E todas as cidades do Planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Deus já havia dito a Moisés e a todo o povo que os habitantes de Canaã eram mais numerosos e poderosos que os israelitas. Deus já tinha dito muito tempo antes a eles. Isso não era novidade para o povo de Israel. Mesmo assim, Deus também tinha dito que iria entregar todos esses inimigos nas suas mãos. Sabemos que é assim, irmãos. Nenhuma luta, irmãos, que nós vencemos com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade. Nós temos inúmeros exemplos, né, na Escritura. Por isso eu abro um parênteses, sabe, irmãos, e essas mensagens aí triunfalistas que existem, sabe, as músicas, né, a gente liga o rádio e bota e escuta em alguns programas, irmãos, 99% das músicas são triunfalistas. Ou seja, que a pessoa vai triunfar, É você no centro da coisa. Irmãos, a Bíblia diz o tempo todo: sim, você vai vencer. Mas Deus deixa claro, não é pela sua força, não é pela sua capacidade. Não é pelo meu nome, é pela minha glória. É o tempo todo, irmãos, essa é a mensagem, mas a mensagem do mundo é contrária. Veja como o inimigo, irmãos, age. Atentem para ver isso. Uma mensagem que devia ser correta, bíblica, ela vem misturada, ela vem adulterada, ela vem maculada. Ela desvia o homem do princípio maior, do objetivo maior da sua vida, que é glorificar a Deus. Então atentem bem para essas coisas. Então, irmãos, Deus disse: eu vou entregar os inimigos nas suas mãos, eu vou vencer para você a batalha, a guerra. E sempre foi assim com Israel. Os irmãos vão ver mais uma vez aqui isto. Deus deu a oportunidade a Moisés, irmãos, de comandar o povo na conquista da Transjordânia. Foi uma maneira, sabe, irmão, de Deus fazer Moisés sentir um pouco do gosto da conquista da terra prometida. Os irmãos sabem que Moisés ficou, né? Moisés não passou, mas Deus deu, pela sua graça, essa oportunidade a Moisés. E ele preparou o povo conforme as ordens do Senhor. Moisés fez isso e o povo lutou como o Senhor havia mandado. Eu quero que os irmãos entendam, esse texto que nós lemos de Josué 14 ao 33 trata dessa situação.
Então eu peço aos irmãos que abram agora em Números 31, segure Josué e abram em Números 31, do 1 ao 7. Para os irmãos entenderem essa passagem aqui, citada em Josué, o contexto dela. Números 31, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Observem bem, irmãos, essa guerra era do Senhor, tá certo? Essa guerra era do Senhor. Ele estava fazendo justiça aos povos ímpios que habitavam em Canaã. E os midianitas fizeram o povo de Deus pecar. Ele disse: vinga os filhos de Israel dos midianitas. Em segundo lugar, nós vemos que a primeira instrução de como isso iria acontecer, de como combater os inimigos e sair vitorioso, que era: armai alguns de vós para a guerra. Então Deus está dando o comando, Deus está dando a orientação, Deus está dando a instrução. Todas as vezes que Deus faz isso, irmãos, precisamos seguir. Ninguém vence uma guerra se não estiver devidamente armado, se não estiver devidamente preparado. Principalmente as guerras de Deus. Você tem que estar usando as armas de Deus, a estratégia de Deus, ouvindo o comando de Deus, ouvindo a voz de Deus para ser vitorioso. Então você tem que estar o tempo todo o tempo, pedindo a instrução a Deus. Cada situação de combate requer suas armas. Um bom exército tem no seu arsenal variados tipos de armas, não é verdade? Tem várias armas. Um exército não luta só com um tipo de arma. Assim, irmãos, como homens bem treinados precisa de homens bem treinados para utilizar essas armas. Sem esses elementos, irmãos, é impossível se vencer uma guerra, especialmente contra inimigos poderosos, lutando no próprio território do inimigo. E Deus, irmãos, observe que Ele vai dar ordens claras para Israel. Veja o versículo 4 lá de Números 31, diz: 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, olhe, escute bem, dos milhares de Israel, dos milhares, foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Então Deus faz uma seleção. Irmão, não só tinha 12.000 homens para a guerra em todo Israel, não tinha. Tinha muito e muito mais. Mas Deus mandou selecionar 12.000. Deus não queria toda a infantaria envolvida na batalha. Por isso, irmãos, é importante seguir à risca as ordens de Deus. Se nós formos olhar, irmãos, humanamente falando, qualquer um iria reprovar essa estratégia de Deus. Qualquer um iria reprovar. Como é que você vai para a guerra com um inimigo poderoso e você só escolhe 12.000 homens? Tendo um inimigo muito mais numeroso, muito mais forte, muito mais poderoso. Não é? Mas Deus sabe a estratégia. Por quê? Porque Ele conhece o seu povo e Ele conhece bem o inimigo. Nós é que não conhecemos, nós não sabemos. O que nos cabe é sempre seguir as ordens do Senhor, por mais que elas pareçam para nós ilógicas, por mais que pareça que vai ser, que seremos derrotados. Porque uma das características, irmão, do povo de Deus é fé. É fé. Vejam outros aspectos importantes. Escute bem isso daqui, irmãos. Não importa quantos vão fazer a obra de Deus. Não importa quantos vão fazer a obra de Deus. O importante é que ela seja feita conforme Deus mandou e por quem foi escolhido para Ele no momento. Isso é que é importante. Versículo 6 diz assim: mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram
contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, tinha uns que estavam no combate e tinha outros que estavam fazendo outras atividades, né? Aqui tinha uns que estavam levando os utensílios sagrados, a saber, as trombetas. Na igreja, né, tem uns fazendo determinadas ações que Deus lhes até separou especificamente para isso. Outros estão orando, outros estão intercedendo, outros estão contribuindo, outros estão ajudando, auxiliando, perguntando: no que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar meu irmão, minha irmã? Né? O pastor, olhe, nessa missão, nós temos uma missão em que nós podemos contribuir. Então, há muito o que fazer, irmãos. A obra é extensa. As armas com as quais os israelitas enfrentaram os midianitas, aqui especificamente, não foram discriminadas. Mas nas lutas que os cristãos enfrentam todos os dias, as armas são conhecidas. E apenas com o uso delas nós podemos vencer as batalhas. Lembro de novo aos irmãos, quais são as armas, irmãos? É a armadura de Deus, somente. Só a armadura de Deus pode vencer. Só a armadura de Deus pode lhe dar instrução, direção, que é a espada do Espírito. O capacete da salvação vai lhe proteger sua cabeça. A couraça da justiça vai proteger o seu peitoral. Você deve estar calçado com as sandálias do Evangelho da Paz. O Evangelho tem que estar lhe protegendo. Você tem que estar para não ser atingido pelas armadilhas do inimigo. Nós, expondo sobre essa armadura de Deus, as sandálias dos soldados romanos, que era muito provavelmente a sandália que Paulo estava imaginando quando escreveu Efésios, elas eram fortes. Algumas delas, inclusive, tinham alguns cravos para poder vencer o terreno difícil, para poder até destruir alguns tipos de armadilhas que eram colocadas. Então a luta tem que ser com a armadura de Deus. Vimos que Deus disse a Josué, quando ele enfrentou a confederação dos reis do sul de Canaã, que ele não utilizasse as armas do inimigo. Então, lembrado, ele disse: olha, jarrete os carros e os cavalos. Não quero que você use essas armas. Quero que você use as armas que eu lhes dei. Então, irmãos, não precisamos de mais nada do que as armas e a estratégia dada por Deus para sermos vitoriosos. Então, não importa o quão poderoso é o inimigo que vai se enfrentar no momento, nem quão complicada seja a batalha, você só vai vencer devidamente armado e seguindo as ordens do Senhor. É por isso, muitas vezes, irmãos, que nós somos derrotados em muitas batalhas nas nossas vidas, ou sofremos sucessivas derrotas, e a gente não consegue vencer, a gente fica parado, não avança em determinada área da vida. Por quê? Você ora, você pede a Deus, mas que armas você tem utilizado para lutar? Muitas vezes a gente faz assim, um combinado. A gente usa algumas armas de Deus e a gente usa algumas armas da gente. Como é esse tipo de arma? Minha experiência de vida, minha experiência cristã, meu tempo, já passei por muitas coisas, então aqui eu já sei como é, eu já sei, eu já passei por isso, então eu vou usar esse caminho aqui. Mas não é a de Deus, não é a arma de Deus. É o quê? É a sua esperteza, é a sua inteligência, é a sua perspicácia. Então você é derrotado. Mas se você foi derrotado várias vezes, Deus também diz o seguinte: recobre o ânimo e use as armas devidas. Não desista. Não se entregue. Revista-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firme. Não é isso que tem lá em Efésios 6:11?
Porque as lutas são diárias, constantes e duras. Temos dito isso aqui aos irmãos, e isso tem que ficar na nossa mente. Sem o devido armamento, você vai perder as muitas batalhas. E você sabe que, também quero lembrar os irmãos, que as batalhas começam internamente conosco mesmo. A batalha começa interiormente, contra o nosso coração, contra as nossas inclinações. A batalha está dentro de casa. A batalha está contra aqueles que estão conosco, o nosso cônjuge, os nossos filhos, pai, mãe, irmãos, tio, cunhado, sobrinho, avô, primo, qualquer parente. As lutas ocorrem no trabalho. As lutas ocorrem com o seu melhor colega de trabalho, com o seu chefe, com o seu subordinado, com o seu colaborador, seu colega da sala ao lado. O inimigo, irmãos, das nossas almas usa pessoas próximas para nos atingir, nos ferir, nos fazer fraquejar, nos fazer desanimar na conquista da terra prometida, na conquista das bênçãos que Deus tem para nós. Então não vai ser usando apenas uma arma que nós vamos vencer. Preste bem atenção nisso. Por que a gente diz isso? Porque, irmão, a gente sabe que o cristão muitas vezes tem alguma área mais forte na sua vida. Alguns oram muito, oram intensamente todos os dias, até acordam de madrugada, estão lá com os joelhos no chão, mas esquecem, irmãos, de se dedicar à palavra, não manuseiam bem a palavra da verdade, não leem a palavra, não se aplicam a conhecer a Escritura, a meditar nela. Você tem que usar toda a armadura, não pode usar só uma arma, né? Você não vai vencer, como nós dissemos, um bom exército não vence utilizando apenas uma arma. Outros amam ler bons livros, graças a Deus, e também leem a Bíblia, mas precisam se vestir da couraça da justiça, não andam cingidos com o cinto da verdade. Então, nas primeiras dificuldades que têm, usam meias verdades, não falam de forma sincera, enganam, utilizam-se de subterfúgios. Isso é arma de quê? Do inimigo. Não é? Há os que deixam nos pés o escudo da fé. Você tem que estar embraçado, não é assim que diz, o escudo da fé? Tem que estar aqui. Se o escudo estiver aqui embaixo ou no chão, de nada adianta. E o que acontece? São facilmente atingidos com os dardos inflamados do maligno. Então ela tem uma área e o maligno não sabe onde atingir. Cadê o escudo da fé? Cadê a fé? Logo fraqueja, ele joga o dardo. Você não tem como se proteger. Não tem como tomar posse das bênçãos dessa maneira. Não tem como experimentar tudo que Deus tem para nós dessa forma. Na verdade, vai se sofrer muito, ao invés de se desfrutar de todo o bem que Deus tem reservado para seus filhos. Então, como devemos tomar posse imediatamente das bênçãos que Deus tem? Combatendo os poderosos inimigos, conforme as ordens de Deus. Esse é o primeiro. Em segundo lugar, como eu vou tomar posse imediatamente das bênçãos? Eliminando as fontes de tentação. Veja lá. Você estava em Números aí. Volte para Josué 13, 22. Josué 13, 22. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. Irmãos, Balaão ensinou Balaque a armar ciladas para que os filhos de Israel comessem coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Está lá em Apocalipse 2,14. Balaão também é o símbolo dos falsos mestres, que amou mais o prêmio da injustiça. Nos diz o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 15. A justa retribuição a Balaão parecia ser suficiente, e o cumprimento das ordens de Deus, para que o povo tomasse posse da herança, mas ainda tinha um perigo. Ainda tinha um perigo. Agora, volte de novo para Números 31.
O versículo 8 diz assim: e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Agora o 9. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Esse, porém, é o problema. E nós vemos isso com a reação de Moisés ao receber os soldados depois da vitória. Eles venceram, mas eles não seguiram todas as ordens que Deus tinha dado. Devia ser um momento de grande celebração, porque eles pelejaram como Deus havia ordenado, lograram êxito. Agora, olha os versículos 13 e 14 de Números 31. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço de guerra. A pergunta é: serviço da guerra, por que Moisés reagiu dessa forma? Porque eles não eliminaram as fontes de tentação. Mataram Seom, rei dos amorreus, os príncipes e Balaão, mas trouxeram para si elementos de tentação. Olha o versículo 15. Disse-lhe Moisés: deixastes viver todas as mulheres? 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra Deus, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, irmãos, é muito, muito perigoso aquilo que alimenta a nossa cobiça. É mortal esses elementos de tentação. Ele é mortal. Eu estou dizendo que é mortal, irmãos, porque pouco tempo atrás, 24 mil israelitas morreram pela praga que Deus enviou ao arraial. Olha só. Isso aqui é Deus. Hoje nós temos uma praga e as pessoas acham que Deus não tem nada a ver com isso. É? Não. Isso é coisa do ser humano. Isso foi feito em laboratório, escapou do laboratório. Isso é culpa humana. Deus não tem nada a ver com isso. É, irmãos? Deus não é soberano? Naquela época, 24 mil israelitas morreram. Quem fez cessar a praga foi Finéias, que estava nessa campanha vitoriosa, levando os utensílios sagrados consigo. E mesmo assim, os israelitas não consideraram todo esse acontecido e ainda trouxeram o que foi utilizado para acender a ira de Deus. O que é que eles utilizaram? Qual foi o elemento de tentação? As mulheres midianitas. Elas eram acostumadas à prostituição e à idolatria e não tiveram muita dificuldade para levar os israelitas a pecarem gravemente contra o Senhor, porque elas eram dadas à prostituição cultural. Elas sabiam como fazer, irmãos, o negócio. Elas eram especialistas. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, adverte homens e mulheres: fuja da aparência do mal. Provérbios, irmãos, Provérbios está lá advertindo contra a mulher adúltera. Ela tem o seu jeito, ela sabe como fazer, ela fala baixinho. A Bíblia diz, ela se inclina para falar, ela fala baixinho. Quando ela quer conquistar, quando ela quer chamar a atenção, ela anda de forma toda, bota roupa diferente, bota os adereços para chamar a atenção dos homens, os trejeitos. Isso não é só com a mulher, é com os homens, é com todo mundo. Então diz: olha, fuja. Então elas sabiam como fazer. Elas eram ensinadas, irmãos, pelo próprio inimigo, pelo próprio Satanás.
Satanás vai dando, irmãos, as sugestões, jogando as astúcias. Entende? Então a pessoa não enfrenta esse coisa. Fuja da aparência do mal. Você não é forte, não, você é fraco, você vai cair. Você vai cair. Então, irmãos, os encantos, a beleza e a facilidade em prevaricar arrastaram facilmente muitos israelitas à idolatria e à imoralidade. Irmãos, a cegueira foi tal que era tão grande a cegueira, preste bem atenção, que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés. Não foi nem escondido, no meio de todo mundo e de toda a congregação, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, enquanto o povo estava chorando, os 24 mil que morreram, o homem trouxe uma midianita diante de todo mundo. Versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, olha o que foi que ele fez. Foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Está lá em Números 25, 6 a 8. Entendeu? O perigo cega. Percebe como a fonte de tentação precisa ser eliminada. Você não pode dar brecha à tentação. Ela está ligada à nossa cobiça. Por que aqueles homens trouxeram essas mulheres, trunfo de guerra como despojo? Porque eles satisfaziam o coração. Tiago 1,14 nos diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O que nós devemos fazer, irmão? Não alimente a cobiça. Não alimente qualquer coisa que vai lhe servir de laço. Por quê? Porque o versículo 15 de Tiago 1 diz: então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O resultado é morte. Não vai ocorrer outra coisa senão morte quando se alimenta a cobiça. Então o que fazer? Eliminar toda fonte de tentação. Olha o que Moisés mandou fazer. Encontrou o pessoal que vinha com despojos de guerra, né? Agora, pois, matai dentre as crianças todas do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Ou seja, as mulheres que eram fonte de tentação, ou que já tinham coabitado. Então, meu irmão, a Bíblia diz para a gente não brincar com a cobiça. Diz para a gente não alimentar a carne. Não alimente sua carne. Ela vai engravidar, vai dar à luz o pecado e depois vai lhe matar. Ela vai lhe matar. Antes que isso ocorra, elimine a fonte da tentação. Não leve coisa para dentro da sua casa. Não leve tentação para a sua casa. Não traga para dentro do seu lar nada que vá trazer prejuízo à sua vida. Veja, Moisés sequer deixou entrar no arraial. Foi antes ele foi já se encontrar com o pessoal. Antes de entrar no arraial. Porque a cobiça nos cega. Ela vai procurar ser satisfeita. A cobiça não vai medir as consequências. Zinri foi o israelita que levou a Cosbi, a midianita, para dentro do arraial, para cometer fornicação, enquanto a praga estava matando seus irmãos. Então isso é para a gente perceber a gravidade da cegueira em que podemos chegar. Nosso coração não tem nada de diferente do coração de Zinri. E a loucura que ele cometeu pode ser a nossa. Então a ordem, irmãos, é eliminar as fontes de tentação da nossa vida. Imediatamente. Qual é a sua fraqueza, irmãos?
É a concupiscência dos olhos? É a prostituição? É a lascívia? Elimine toda a fonte que o leva a pecar dessa forma. O que é que nós temos hoje? É a facilidade da internet. O mundo está na tela dos celulares, dos tablets, dos notebooks. Então não acesse páginas que alimentem sua cobiça, que lhe façam pecar. Não alimente. Não acesse, não veja. Retire isso. Se sua fraqueza é a cobiça, peça a Deus satisfação naquilo que Deus lhe dá, naquilo que você possui. Não fique atrás de saber o que os outros adquiriram. Saber determinadas coisas assim, fez assim. Não alimente a soberba da vida. O espírito desse mundo passageiro e fugaz não pode estar adentrando, não pode estar sendo trazido, alimentado por nós. Não fica assistindo programas que só incentivam ao consumo, à futilidade, ao consumismo. Não veja essas coisas, não fique atrás. Se você cai frequentemente no pecado da maledicência, afaste-se imediatamente de quem gosta de fofoca. Olha, irmãos, alguém só fofoca com alguém que gosta de fofoca. Um fofoqueiro não fica perto de quem não gosta de fofoca. Como é que você faz para eliminar isso? Alguém vai lhe trazer alguma informação, você diz, olha, meu irmão, minha irmã, olha, isso aqui não me cabe, não me diz respeito. Isso aqui é a vida do outro, sabe? Isso aqui é o que o outro fez, isso é uma questão dele, sabe? Não vou alimentar isso não, viu? Me perdoe, me desculpe, mas eu não quero saber disso não. Um fofoqueiro, irmão, não vai querer, dificilmente ele vai querer trazer mais alguma coisa para você. E se você insistir uma segunda ou terceira vez, não vai mais. Você elimina. Você elimina. Aí não viva trocando mensagem com quem gosta não, de fofoca. Não ande na casa de mexeriqueiros. Não faça companhia com essas pessoas. Feche a porta da sua casa para isso. Vocês sabem que desde o Antigo Testamento Deus já advertiu o seu povo. Sabia? Lá em Deuteronômio diz, não andei com mexeriqueiros. E diz mais. O provérbio nos diz que os fofoqueiros separam os melhores amigos. Sabia disso? Como proceder para tomar posse imediatamente das bênçãos que Deus tem para nós? Primeiro nós vimos, combatendo os poderosos inimigos conforme as ordens de Deus. Segundo, eliminando as fontes de tentação. Terceiro e último lugar, separando e santificando o que pertence ao Senhor. Versículos 14 e 33. Veja novamente. Versículo 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. 33. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Não é à toa, irmãos, que duas vezes nesse contexto é mencionado que Moisés não deu herança à tribo de Levi. Sabemos que, e temos visto aqui, que todas as demais tribos receberam uma porção da terra para poder cultivar, criar seus rebanhos, negociar, prosperar. Mas a tribo de Levi, nada foi destinado. Na palavra de Deus diz assim, disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Irmãos, essa promessa é maravilhosa. Deus fez uma promessa absolutamente maravilhosa. Qual é? Quem iria ser a herança da tribo de Levi seria o próprio Deus. Por meio das bênçãos que Deus iria conceder às demais tribos, essas iriam assim sustentar a tribo de Levi.
E era assim que deveria acontecer. De todas as primícias que os israelitas iriam entregar a Deus, Deus passaria às mãos dos levitas pelo serviço que prestam a Deus. E o que é que Deus fez? Vou lhe dar uma terra que manda leite e mel. E do fruto dessa terra os levitas vão ser sustentados. E isso ocorreu justamente por causa da disposição da tribo de Levi em santificar o Senhor pelo zelo ao Senhor. Então, irmãos, jamais seremos abençoados plenamente ou plenamente abençoados e tomaremos posse da herança do Senhor se não entregarmos a Deus aquilo que lhe pertence. Jamais vamos desfrutar das maravilhosas bênçãos do nosso Deus se retivermos aquilo que lhe pertence. Assim como Deus deu a Israel a terra de Canaã, Deus nos tem dado muitas coisas. O que nós devemos fazer é, em cumprimento à sua palavra, entregarmos o que lhe pertence. Nós devemos ser gratos por todo o bem que Ele nos tem dado, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que os levitas desfrutem do fruto da terra, coisa que eles não tiveram direito de possuir. Deus dá aos levitas por meio do seu povo. E nos nossos dias, irmãos, é da mesma forma. Como o culto é sustentado? Pelo trabalho das mãos dos membros da igreja. Assim é sustentado. Então, veja que muitos ainda não têm tomado posse inteiramente das bênçãos do Senhor. Por quê? Porque têm retido aquilo que pertence ao Senhor. Não tem, principalmente, preste bem atenção, a coisa principal, é entregar completamente suas vidas. É ter o coração inteiramente voltado ao Senhor. E também com a contribuição nos dízimos e nas ofertas. Atentem bem para isso. Veja o que o texto nos mostrou claramente. A tribo de Levi, eu sou a herança. Eu sou a herança deles. Mas Deus proveu o povo de quê? De uma terra que manda leite e mel. Vamos lembrar de novo, quando os espias foram olhar a terra, o cacho de uva, irmão, um cacho de uva precisou ser levado por 2 homens. Essa terra foi dada aos filhos de Israel. E o que é que eles deveriam fazer? Entregar as primícias ao Senhor. Por isso, que Deus nos abra os olhos, para nós desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós. Como é que nós vamos fazer isso? Combatendo os poderosos inimigos, conforme as ordens de Deus, eliminando as fontes de tentação e santificando, separando o que pertence ao Senhor. Que Deus nos dê, irmãos, a entender a sua palavra. Amém. Vamos orar.